Olá, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar a respeito das potências com expoente natural, inteiro negativo e fracionário. Então vamos recordar aqui o que é a operação da potenciação. É uma multiplicação de fatores iguais. Então, quando o seu expoente aqui for um número natural, nós vamos transformar essa potência aqui numa multiplicação, onde os fatores corresponde de acordo com o seu expoente. Como o seu expoente aqui é 3, nós vamos repetir a nossa base, que é o 5, 3 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. Agora, multiplicando, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Bom, e se a sua base for uma fração, até mesmo com sinal, o processo de resolver é o mesmo. Você vai repetir a sua base de acordo com o seu expoente, transformando assim numa multiplicação de fatores iguais. Então, eu vou repetir aqui, ó, 2 quintos negativos vezes 2 quintos negativos. Bom, como que a gente faz agora uma multiplicação de fração? Multiplica na linha. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Agora, como aqui os meus fatores possuem sinais, né? Os dois aí negativo, eu tenho que aplicar a regrinha dos sinais. Menos com menos é mais. Bom, e se a minha base for um número decimal, não tem problema. Ou você transforma isso aqui numa fração, ou você repete 0,2 duas vezes. Aí fica a critério. Nós vamos fazer aqui das duas formas. Ó, a primeira forma é em forma de decimal. Eu vou repetir aqui, ó, 0,2 vezes 0,2, porque o expoente aqui é 2. Fazendo a multiplicação aqui, o resultado vai ser 0,04. Agora, fazendo de uma outra forma, transformando aqui, ó, em fração. Então, transformando esse número aqui em fração, a gente tampa a vírgula, vê que número formou, passa um traço, e a quantidade de casas depois da vírgula é a quantidade de zeros que eu vou colocar no denominador. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, então vai ficar sobre 10. Isso vai ficar elevado a 2. Agora, eu vou repetir essa fração aqui duas vezes, multiplicando uma a outra e multiplicando na linha, ó. 2 vezes 2, 4. 10 vezes 10, 100. Transformando agora em número decimal, eu vou andar duas casas para a esquerda, porque eu tenho dois zeros, tornando assim 0,04. Tá vendo que aqui, ó, ficou o mesmo valor? Você tem duas formas para resolver essa questão aqui. Continuando, e quando o número é inteiro negativo? Quando o expoente for inteiro negativo, existe uma regrinha, o inverso da base. Então, esse negativo aqui significa que você vai ter que inverter a sua base. O que é inverter a sua base? O denominador passa a ser numerador e o numerador passa a ser denominador. Aí tem aluno perguntando, gente, mas não tem nada debaixo desse 5. Não tem problema, tem um invisível, né? Então, toda vez que não tem nada, significa que a gente coloca 1 no denominador. Agora sim, fica fácil de fazer o inverso aí. O denominador passa a ser numerador e o numerador passa a ser denominador. E agora, o expoente, ele passa a ser positivo. Então, quando você faz esse processo aqui, o expoente, ele fica positivo. Agora, caiu no expoente natural. Então, a gente resolve multiplicando aqui 3, né? Repetindo aqui 3 vezes 1 quinto. 1 quinto vezes 1 quinto. Agora, multiplica na linha 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 também. Agora, multiplicando aqui 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, 125. Então, nós temos aqui 1 sobre 125. Agora, aqui, a mesma coisa. Tem uma fração e o expoente negativo. Para tirar esse expoente negativo, eu vou inverter a base. Ó, o que é de baixo passa para cima
e o que é de cima passa para baixo. Ó, quando você faz isso, o expoente já fica positivo. Agora, lembrando o seguinte, que tá vendo que aqui é negativo? Aqui também continua negativo. O negativo só sai do expoente. Agora, resolve, repetindo. Menos 5 sobre 2 vezes menos 5 sobre 2. Agora, resolve na linha multiplicação. 5 vezes 5, 25. E 2 vezes 2, 4. Como aqui eu tenho uma multiplicação entre dois sinais negativos, menos com menos é mais. Então, não precisa colocar o sinal aqui. Bom, e quando eu tenho aqui, ó, um número decimal? Quando eu tenho um número decimal, eu vou transformar primeiro em fração para ficar mais fácil, ó. Então, vai ficar 21 sobre 10 elevado a menos 3. Aqui ainda fica elevado a menos 3, por quê? Porque nós simplesmente transformamos aqui primeiro em fração, esse número decimal em fração. Agora, nós vamos inverter. Invertendo aqui, vai ficar 10 sobre 21. Agora, o expoente aqui fica elevado a 3 positivo. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir aqui 3 vezes. Então, vai ficar 10 21avos vezes 10 21avos vezes 10 21avos. Agora, multiplica na linha. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, 1000 sobre 21 vezes 21 e o resultado dele vezes 21, que vai dar 9.261, ok? Então, quando o expoente for negativo, isso significa o inverso da base. Agora, quando o expoente for fracionário? Quando o expoente for fracionário, eu transformo numa raiz. Então, viu esse carinha aqui no expoente? É uma fração. Automaticamente, você já bate uma raiz aí, ó. Coloca uma raiz. Agora, nós vamos colocar os termos nessa raiz. A base passa a ser o seu radicando. Agora, a pegada é aqui. Quando você for transformar em raiz, o denominador passa a ser o índice e o numerador passa a ser o expoente do seu radicando. Então, a gente até fala que o de baixo fica de fora e o de cima fica por dentro da raiz. Então, esse número aqui elevado a 1 é ele próprio. Então, vai ficar 343. Agora, como que eu vou fazer para achar a raiz cúbica de 343? Vamos supor que a gente não sabe, assim, que é 7, né? Como que a gente vai fazer para determinar esse resultado? A gente vai fatorar o 343. Fatorando aqui, vamos apagar aqui, ó, porque esse 3 aqui ficou esquisito, né? Aqui é 3. Bom, fatorando aqui, dá por 7, que vai dar 49. Por 7 aqui, que vai dar 7. Por 7 aqui, que vai dar 1. Agora, observem o seguinte, tá vendo que eu tenho 3 setes aqui? Eu vou agrupar ele de 3 em 3, porque o meu índice aqui é 3. Então, vai ficar raiz cúbica de 7 elevado a 3. Agora, nós temos uma parada aí que quando o expoente for igual ao índice, você corta e passa esse número para fora. Então, a raiz cúbica de 343 é 7. Então, toda vez que você não sabe achar a raiz de um determinado número, faz pelo processo da fatoração, que vai te ajudar bastante aí, tá? Agora, esse último exemplo aqui, ó. 8 elevado a 2/3. Viu? Viu fração no expoente, já taca a raiz aí, ó. Vamos colocar a raiz aqui. Como a base é 8, o radicando aqui vai ser 8. Agora, olha a paradinha. O de baixo fica de fora e o de cima fica por dentro. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Olha que interessante. 8 ao quadrado. 8 ao quadrado dá quanto? 64, né?
Então, vai ficar raiz cúbica de 64. Bom, agora eu quero determinar a raiz cúbica de 64. O que que eu vou fazer? Fatorar. Vamos fatorar aqui, ó. 64 dá para dividir por 2, porque é um número par, então a gente já começa por 2. O resultado vai dar 32. Por 2 de novo, vai dar 16. Por 2 de novo, vai dar 8. Por 2 de novo, 4. Por 2 de novo, dá 2. Por 2 de novo, vai dar 1. Agora, olha que interessante. Como você quer saber a raiz cúbica, eu vou agrupar de 3 em 3 os fatores aqui, ó, de 64. Então, agrupando aqui, ó, de 2 em 2, perdão, gente, de 3 em 3. Agrupando aqui, ó, de 3 em 3, nós vamos ter o quê? 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Isso tudo dentro da raiz cúbica. Agora, olha só. O expoente dessa primeira potência aqui é igual ao índice. Então, a gente corta e passa ele para fora. Olha aqui o expoente dessa segunda potência é igual ao índice. Então, corta e passa para fora. Multiplicando aqui agora, o resultado é 4. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Espero aí, meus amores, ter ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. E se você gostou e te ajudou um pouquinho, não esqueça de deixar o seu joinha, ok? Um beijo!